Meus amados, nós lemos um texto bíblico de Mateus 11, palavras de Jesus, um chamado de Jesus para todas as pessoas. É muito comum que a gente leia esse texto bíblico de Mateus e imagine que Jesus está falando para pessoas novas, para pessoas que ainda não o conhecem, aquelas pessoas que ainda precisam se converter. Mas o texto nos indica que esse chamado de Jesus é um chamado que se repete. Ele acontece o tempo todo, esse venha a mim. Há poucas semanas atrás aqui nós falamos da importância de a gente convidar Jesus para dentro da nossa vida, para convidar Jesus para dentro do nosso casamento, da nossa família, para dentro dos nossos estudos, para dentro das nossas finanças, para a nossa saúde, convidar Jesus. E na ocasião nós ensinamos que convidar Jesus é você estar num estado de espírito, que tudo aquilo que agrada a Jesus, você quer estimular na sua vida, e tudo aquilo que desagrada a Ele, você quer tirar isso da sua vida. Então quando a gente convida Jesus, intrinsecamente a gente está falando isso: Senhor, eu quero que estimular, cultivar aquilo que o Senhor gosta, e quero que seja retirado de mim aquilo que não me faz semelhante ao Senhor. Isso é convidar. Mas a verdade é que na nossa vida a gente não só convida, como a gente convida Jesus, a gente também é convidado. Todos os dias, todas as semanas, a gente é convidado a fazer um monte de coisa. É só olhar para a sua caixa de e-mail, tem convite lá ou não tem? Convite para você comprar, convite para você viajar, convite para você fazer a unha, convite para estética. Os homens, convite para quê? Para essas coisas todas aí. A gente tem convite toda hora. E certamente tem convites que a gente tem, convites de aniversários, de chás de bebês, convite para comer pizza na casa do Douglas no grupo pequeno de ontem, né? Esses convites assim. Tem convites que, se você atender ou não atender, ele não vai influenciar muito na sua vida, que eles fazem parte do cotidiano, do dia a dia. Mas já tem outros convites que você atendê-los ou não pode ter um impacto enorme na sua vida. Por exemplo, você já recebeu algum convite irrecusável na sua vida? Daqueles que você fala assim: eu não posso perder isso absolutamente por nada. Sabe aquelas coisas que chegam diante de você, você nem está esperando, e alguém chega no seu trabalho e fala assim: olha, eu tenho um convite profissional para você, para uma área nova que está surgindo, e você não está esperando, e você fica naquele estado assim de motivação elevada, e você fala assim: puxa, que legal esse convite. Um convite para fazer uma viagem. Se eu chegasse aqui para hoje e falasse assim: olha, os irmãos aqui mais abençoadores, gente que está fazendo muitas coisas para Deus, nós vamos aqui sortear uma viagem para 5 dias em Natal. Quem está candidato a isso aqui? Deixa eu ver. Convite é assim, deixa a gente em estado de ânimo, né? Convite para você estudar numa boa escola. Você está estudando no colégio público que tem mais professores que faltam do que vêm. A última aula que você tem foi no ano passado. Esse ano não começou nem as aulas ainda. E você é convidado para ganhar uma bolsa de estudo numa das melhores escolas, para entrar numa grande universidade. Você foi convidado. Essas coisas estimulam a gente, porque esses convites vão causar impacto na nossa vida, e deixa a gente ansioso, deixa a gente em estado de expectativa. Agora, os convites, quando a gente aceita eles, e eles se concretizam, eles podem revelar algumas coisas, pelo menos 2 grandes coisas. Uma primeira delas é: as oportunidades podem ser muito interessantes, e algumas delas são poucas na nossa vida. Elas vêm e a gente precisa aproveitá-las. Mas os convites também podem ser uma completa decepção. É ou não é, gente?
Eu não sei se você já recebeu aqueles convites que vem muito por internet e fala assim: olha, você ganhou uma máquina fotográfica de última geração. Você só precisa ir em tal lugar, na rodovia tal. Aí você chega lá e fala: já está meio esquisito esse convite. Você chega lá, você tem que comprar um título do clube. E você vai se enrolando do jeito com um monte de coisa que a máquina fotográfica depois, meu irmão, tá baratinho, baratinho. Porque são convites que a gente se decepcionam. Há convites que são oportunidades de Deus e a gente tem que aproveitá-las, porque muitos deles são únicos. Mas há convites na nossa vida também que eles se mostram verdadeiras armadilhas, arapucas, que estão montadas diante de você. Se você não tiver discernimento de Deus, você cai lá. Diga assim para quem está perto de você: tem convites que são uma benção quando eles vêm de Deus, mas tem convites que é uma arapuca, meu irmão. Cuidado com isso. O texto que nós lemos, ele revela um convite muito especial. Estas foram as palavras de Jesus fazendo um convite a todas as pessoas distintamente. Veja o que Jesus diz: venham a mim. Quem que ele está chamando para vir até ele? Quem? Todos, todas as pessoas. Todos que estão numa condição. Que condição é essa? Todos que estão cansados, cansado de sofrer, cansado de restrição, cansado de ser passado para trás, cansado de estar cansado, sobrecarregado. Sabe quem é sobrecarregado? Aquela pessoa que está empurrando a vida, ou a vida está empurrando ela, está no peso. A pessoa pesa, sei lá, 70 quilos, mas se você perguntar para ela qual é a sensação de peso, ela fala: pastor, estou levando 400, tranquilo aqui. Está pesado o negócio, está sobrecarregado. E Jesus diz assim: venham a mim, você que está nessa situação, e eu vou lhe dar descanso. E ele propõe uma coisa: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Em outras palavras, Jesus está falando assim: olha, eu quero trocar o peso que está nas suas costas. Você abandona esse peso, eu vou te dar um. Mas o meu jugo é suave. E o jugo de Jesus é o conjunto de ensinamentos e vida que ele propõe a gente viver. Isso é o jugo de Jesus. E ele diz: esse jugo é suave e você pode aprender de mim. E fique descansado, porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês tomarem essa decisão, vocês encontrarão descanso. Mas veja para que Jesus fala: é descanso para quem? Descanso para a alma. A gente cansa primeiro na alma, gente. Antes de você estar cansado no seu físico, é sua alma primeiro que cansou. Antes de você estar só o pó da rabiola, como a gente diz, primeiro é o seu psicológico que cansou. Tem gente que está tão cansado e sobrecarregado na sua alma, no seu psicológico, na sua mente, que você olha para a cara da pessoa, ele está de farol baixo assim, ó. Você já viu? Vê se alguém está do seu lado, está de farol baixo assim, quase desligado, olha. Diz assim para a pessoa: Jesus tem uma pilha Duracell para você hoje. Que convite é esse de Jesus? Esse convite impressionante que tem uma singularidade, tem uma profundidade singular. Primeiro a gente começa a aprender que o convite de Jesus é para toda a vida. E mais, além de ser para toda a vida, é para a vida toda. O convite de Jesus é um convite muito sério, porque não é um simples convite para você frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja não vai resolver esse problema. Não é um convite para você aprender algumas coisas sobre religião. Isso também não vai resolver o seu problema. É um convite que envolve toda a sua vida
para sempre, para a sua vida inteira. Porém, se eu e você aceitarmos e diariamente Jesus está fazendo esse convite para a gente vai ver que é um convite irrecusável. Amém, gente? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entender esse convite. Tudo que está trazendo peso para mim, tudo que eu estou sobrecarregando, eu quero colocar diante de Ti hoje, em nome de Jesus. Um convite irrecusável é o tema dessa mensagem de hoje. É bem verdade que os convites nossos, alguns nós não devemos rejeitar, porque eles vêm de Deus, eles têm origem em Deus. Esse você não deve rejeitar. Mas já há outros convites que jamais você pode aceitar. Eu vou repetir isso para você não se esquecer ao sair daqui. Há convites que você não pode rejeitá-los, porque são oportunidades que Deus está te dando e que elas são raras. Mas há outros convites de várias origens, e alguns deles jamais você pode aceitar. Amém, gente? Eu aprendo com Jesus de Nazaré nesse texto de Mateus 11, e é o primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês. Eu aprendo com ele que há convites que jamais eu posso aceitar. Quer ver como funciona isso? A Bíblia começa com dois convites. Convites que não poderiam ser aceitos, e eles foram aceitos e geraram morte. Primeiro deles, Gênesis 3, a queda humana. Eva está diante da criação de Deus, tudo funcionando, tudo no devido lugar, mas o que acontece? Ela recebe um convite da serpente, que representa o maligno, e o maligno faz um convite para Eva. Qual é o convite? Você pode ser igual a Deus. Besteira isso que Deus falou para você. Você pode ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal, e quando acontecer isso, você vai ser igual a Deus. A mulher aceitou, e quando ela aceitou, entrou morte, pecado, problemas, doenças, toda sorte de dificuldade entra no mundo através de Eva, por causa de um convite que foi aceito e não deveria ser. A história continua, ela tem 2 filhos. Quais são os filhos? Caim. O que faz o filho mais velho em relação ao novo? Um belo dia levantam eles e faz o que? Caim para Abel? Um convite. Vamos para o campo, vamos dar um rolê ali no Vila Lobos, Ibirapuera, vamos dar um rolê nós dois aqui. E ele aceita. E quando ele está lá dando um rolê com o irmão, o que acontece? Ele é covardemente assassinado pelo irmão. Convites que jamais deveriam ser aceitos. É diante disso que a Bíblia vai nos ensinar que há caminhos que para o homem parecem seguros, mas a Bíblia vai dizer que o final deles é a morte. Provérbios 16, 25. Porque é a partir de um convite, escute bem o que eu vou falar, é a partir de um convite que muitos adolescentes e jovens passaram a usar drogas. É a partir de um convite que alguém começou um relacionamento equivocado no namoro e até hoje está sofrendo com jugo desigual. A partir de um convite, muitos se envolveram em coisas ilícitas e foram parar numa penitenciária. Foi a partir de um convite que alguns caminharam por caminhos de morte e morreram precocemente. Foi a partir de um convite que algumas pessoas, buscando liberdade, contraíram o vírus da AIDS. Estão lutando com isso até hoje.
Foi a partir de alguns convites, olha como isso é comum, que algumas pessoas estão pagando uma dívida que nunca fizeram. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Foi a partir de um convite que muitas pessoas abandonaram os amigos e as pessoas importantes da vida, e nunca mais esses amigos estiveram do lado deles. Foi a partir de um convite que muita gente perdeu o emprego, perdeu família, e pior de tudo, perdeu a dignidade. Levanta a sua mão e diga assim comigo: convites, devo ter cuidado com eles. Muita gente perdeu muita coisa, inclusive a dignidade, porque aceitaram convites errados, equivocados. Essas pessoas que passaram por essas experiências de vida, você ouve elas dizendo até hoje assim: maldita a hora que eu aceitei aquele convite. Conhece gente assim? Maldita a hora que eu não tive discernimento. Maldita a hora que aquela pessoa me chamou para ir naquele lugar, eu aceitei ir, e foi lá que eu caí. Maldita a hora quando eu estava com o meu coração justo, e a pessoa me ofereceu aquilo, eu achei que era bom, aceitei, e até hoje estou sofrendo os desembaraços disso. Pessoas que tiveram os rumos de vidas completamente alterados a partir de um convite. Cuidado com os convites. Teste os convites primeiros, senão eles podem levar você a muitas perdas na sua vida. Agora eu tenho uma boa notícia para você hoje. Há um teste seguro para você aceitar ou não convites que aparecem na sua vida. Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso hoje. Como é que eu posso testar se uma coisa vem de Ti, se é um convite abençoado? Que teste é esse que a Bíblia nos ensina que a gente pode fazer? Da mesma forma que você já está entendendo hoje que há convites que jamais você pode aceitar, a segunda coisa que você tem que fazer é: se surgir um convite para você, pergunte sempre: quem está me convidando? Quem é essa pessoa? Quem é essa entidade? Qual a origem disso? Isso tem origem em Deus? As coisas que estão acontecendo revelam o caráter de Deus? Porque tem muita gente entrando num monte de fria, porque não analisa quem está fazendo o convite. Tem muita gente absolutamente escravizado na sua vida hoje, porque nunca fez essa perguntinha básica: quem é que está me convidando? Qual o caráter dessa pessoa que está me convidando para fazer tal coisa? Eu estou chamando para envolver minha vida, deixa eu estudar quem é, qual é a origem, qual o histórico, qual é a característica do temperamento. Essa pessoa, a palavra dela é sim, sim, não, não, ou sim, e a nota de R$3 é a mesma coisa. Conhece a nota de R$3? Você conhece? Você não conhece porque não existe, não é verdade? Assim é a palavra sim de pessoas. Já viu pessoa assim que se ele falar sim, você tem que mandar no cartório para assinar isso aí? Aliás, pessoas que estão convidando para você e usa essa palavrinha assim: eu juro. Meu irmão, se alguém precisa jurar para você, é que já não é confiável. Sai fora disso. Se alguém precisa jurar e fazer cruzinha na boca, já viu? Figuinha. Sai fora disso. Isso não tem a ver com o caráter de Deus, não tem a ver com Deus isso aí. Quem é de fato? Eu conheço, é confiável, conheço o seu histórico, conheço o seu caráter. Muita gente tem se decepcionado na vida porque não faz essa reflexãozinha: quem é que está me convidando? Agora, quando esse convite parte de Jesus, venham a mim, a Bíblia vai dar respostas incríveis.
E você pode fazer esse teste com Jesus. Quem é Jesus para estar falando, vinde a mim? Eu posso confiar nele? Qual o seu histórico? Será que ele já falhou alguma vez? Você já viu em algum momento nas escrituras ou na história uma falha de Jesus? Alguém já viu aqui? Mas você já viu Jesus fazer coisas impossíveis, inclusive na sua vida? Esse é o histórico de Jesus. Esse é o grau de confiança nele. E a Bíblia vai começar a responder: quem é esse Jesus que diz, vinde a mim? A primeira informação que a Bíblia diz é que Jesus é pão. Pão vivo. Pão vivo que desceu do céu. Diga assim: Jesus é confiável, porque ele é pão para a minha vida. O problema dos seres humanos hoje, a maioria, não é porque a gente tem de menos. A gente está numa sociedade que tem muita opção hoje, é ou não é? A gente tem opção demais, e ao mesmo tempo a gente nunca viu uma sociedade tão faminta de pão da vida. Você conversa com as pessoas, é um desespero. Eu acho muito interessante isso. Às vezes no meu trabalho, eu fico percebendo essa coisa. A segunda-feira como é difícil para muita gente. Gente, está faltando pão na vida. Que o sujeito chega nos 10 primeiros minutos de trabalho, já está falando assim: tem que chegar sexta-feira de novo. Mas meu irmão, peraí, é segunda-feira, começou agora, faz 10 minutos. Não tem que chegar segunda. Por quê? Não tem que sumir dessa cidade. Está faltando pão. Aí viaja, mas chega lá onde está na viagem, a cabeça está tão cheia de coisa que descansa, gente. Está lá, mas a cabeça está em outro lugar. Está faltando pão. O que Jesus está dizendo aqui é: o convite que eu estou fazendo para você é para trazer pão para a sua alma, é para gerar um sossego dentro de você, é para tudo aquilo que está com fome, você colocar diante de mim, e eu vou transformar isso de coisa ruim em alimento para a sua alma. Amém, gente? Diga assim: Jesus é pão para mim, mas ele também é outra coisa. Sabe que Jesus é para nós? Por isso que você pode confiar no convite dele. Jesus é o caminho. Ah, pastor, isso aí eu já sei, já foi pregado várias vezes que Jesus é o caminho. É verdade. Mas você tem feito de Jesus o seu caminho? Você pode ter ouvido essa mensagem dezenas de vezes, mas se isso não entrar no seu coração e a partir de agora você falar assim: Senhor, chega de eu buscar alternativas como caminho para mim. Veja quantos caminhos eu e você estamos tentando trilhar na nossa vida. A gente tenta um caminho profissional, é ou não é? Só que dificilmente a gente coloca diante de Deus. A gente quer resolver de acordo com o nosso instinto, com os nossos conhecimentos. E o que a Bíblia está dizendo é: há um caminho para a sua vida que passa por todas as áreas. A gente quer um caminho, por exemplo, nos nossos relacionamentos com filhos e esposa. A gente fala assim: não, as coisas aqui vão ser do meu jeito, porque do meu jeito as coisas funcionam. Aliás, pastor, só não funciona em casa porque está funcionando do jeito da minha mulher. Se fosse do meu jeito, funcionaria. Já ouviu essa coisa? Não funcionaria nada. Você está auto-enganado. Eu estava dizendo recentemente, eu acho que quinta-feira aqui, que um dos maiores enganos da gente é a gente confundir sinceridade com verdade. Eu insisto nisso. Tem dois casais discutindo um problema em casa, eles não chegam a um acordo. Aí você pergunta para a esposa, ela fala assim: pastor, o problema, eu abri meu coração, estou sendo sincero, é que aquele abençoado, ele não entende as coisas. Aí você fala: pô, essa mulher está sendo sincera. Aí você chama o João, você falou com a Maria, né? Aí você chama o João, aí você fala: João, o que está acontecendo aqui? O problema é essa mulher, pastor. Se ela ouvisse minimamente o que eu falo, a gente tinha resolvido o problema. A Maria está sendo sincera, gente? Muito provavelmente sim. O João está sendo sincero? Muito provavelmente sim. Só está faltando aí verdade. Sinceridade tem sobra para tudo que é lado. E o que é a verdade? A verdade é: o João e a Maria falou: peraí, nós estamos discutindo o que é mesmo?
o livro da vida fala a respeito desse tema aqui? Aí começamos a falar de verdade. Não é mais sinceridade. Quando você está sendo sincero, você está brigando com todo mundo. O que Deus fala a respeito dessa área da minha vida? O que Deus fala sobre as minhas finanças? Sobre o meu tempo? O que essa palavra fala sobre relacionamentos? O que significa a gente corrigir em amor um ou outro? Pastor, o que significa corrigir em amor? É dar um peteleco no ouvido e depois falar: eu te amo, eu fiz sem querer isso. Tem gente que é assim, machuca, depois que machucou um monte, aí falou: eu fui sem querer, querendo. Mas aí você já machucou. Está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jesus é pão, Jesus é caminho, mas Jesus é mais ainda, Ele é a luz do mundo. Você só anda no escuro se você quiser. Você só anda com os olhos vendados se você quiser. Sabe as decisões erradas que você tem tomado? Você deve checar se Jesus está sendo luz para você, ou você está ouvindo esse negócio que Jesus é luz faz 20 anos, isso não se traduziu em verdade para você. Quando Jesus chega com a luz, duas coisas acontecem na nossa vida. A primeira é que o nosso caminho fica iluminado. Isso é excelente. Você começa a ver assim, que você começa a perceber as coisas anteriormente. É discernimento espiritual. Você recebe um convite e você discerne: peraí, o que está por trás disso? Tem alguma coisa que chega para você, você tem discernimento de Deus, porque a luz de Deus está em você. Mas tem uma segunda coisa interessante, que a luz de Jesus provoca em nós. Tudo que é obra ruim, vem à tona. Entendeu o que eu estou falando aqui? Porque as nossas coisas ruins do nosso coração e do nosso caráter, eles só permanecem escondidos enquanto a luz de Jesus não coloca o farolete. Mas quando o farolete de Jeová dos exércitos é colocado dentro de nós, começa a aparecer as coisas ruins da gente. Por exemplo, a gente só é curado de algumas coisas quando a gente admite que as tem. Se você é uma pessoa extremamente nervosa, pavio curto, escreveu, não leu, o pau comeu, você só pode ser curado disso se você admitir que é assim. Enquanto você não admitir que é assim, não tem cura para você, porque a luz de Deus não chegou em você ainda, está no escuro. Diga assim comigo: Senhor, põe o seu farolete aqui dentro. Aqui dentro, vê se tem algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Amém, gente? Quem é esse Jesus que está convidando você, que é pão para a sua alma, que é o caminho correto para a sua vida, que ilumine esse caminho com a sua luz? A Bíblia vai dizer que Jesus, além de tudo, é a porta. Jesus não é mais uma porta. Jesus não é mais uma possibilidade. Jesus não é mais uma tentativa. E eu acho impressionante como nós cristãos somos mal acostumados com algumas coisas e não entende que Jesus é a porta. Quando a gente tem dificuldades na nossa vida e a gente não está antenado com Deus, a gente tenta várias alternativas. É ou não é, gente? Só quando falha a primeira, a segunda, a terceira, falha o banco, falha o gerente, falha o amigo, falha o namorado, falha tudo, aí você fala: agora eu vou orar. Estou falando algum absurdo aqui? Ou seja, Jesus é a última das portas e é uma portinha pequena. Só se as outras não funcionarem é que a gente vai entrar por essa porta. E esse é o problema, que a gente vai entrando por becos sem saída, vai entrando por lugares que não tem porta de saída. Mas quando a gente entende que Jesus é a porta, é por Ele que a gente entra, é pelos seus ensinamentos, é pelo seu poder, é pelo seu nome que é sobre todos os nomes, nós entramos pela porta. E que porta é essa? A Bíblia vai dizer que abre-se uma porta de bênçãos e de milagres na nossa vida, porque Ele é a porta.
Mas talvez você ainda tenha dificuldade de compreender quem é Jesus que está convidando você. Mais uma vez ele insiste, ele diz assim, ó, se você não entendeu que eu sou o pão, o caminho, que eu sou a luz e que eu sou a porta para a sua existência, pelo menos entenda que eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E o que faz o bom pastor? Ele dá a vida. A vida por quem? Pelas suas ovelhas. O que é mais interessante em Jesus é que ele, como bom pastor, ele é capaz de deixar 99 ovelhas para procurar uma que se perdeu, uma que tomou a decisão errada, uma que está lá no penhasco cheio de machucados, aquela que não ouviu o pastor, inclusive, aquela que o cajado do bom pastor não conseguiu puxá-la pelo pescoço, e ela caiu, e ela se machucou. Mas esse pastor é tão fantástico, que ele é capaz de deixar as 99 e vir buscar você, a mim, que se rebentou, que falhou, que foi ingrato, que foi tudo o que não é bom. Mas Jesus está dizendo para você hoje: eu sou capaz de buscar você onde você estiver. Onde é que você está existencialmente? Pastor, eu estou no fundo do poço, estou quebrado financeiramente. Jesus é capaz de buscar você aí. Pastor, o meu problema são os afetos. Eu sou azarado no amor, pastor. Toda pessoa que eu me relaciono dá errado. Jesus quer buscar você aí, no meio desse abismo. Pastor, o meu problema está sendo fé ultimamente. Eu esfriei, eu estou meio gelado, eu não consigo confiar, eu não consigo achar que as coisas podem voltar a ser, eu não confio nisso. Jesus pode buscar você aí nesse abismo de fé. Amém, gente? Diz assim comigo: Senhor, me ensina isso. O Senhor é o bom pastor, é a porta, é a luz, é o caminho, e é o pão vivo que desceu do céu. Mas o que eu acho impressionante, a última característica que a Bíblia me informa aqui sobre Jesus, porque ele é tão confiável no seu convite, é que Jesus é capaz de buscar gente que já morreu. Como é, pastor? É isso. É o extremo de quem Jesus é. Ele é capaz de trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que não cheira mal, aquilo que está apodrecendo, aquilo que não tem mais vida, não tem mais autonomia. Jesus é capaz, porque a Bíblia vai dizer, nas palavras do próprio Cristo: eu sou a ressurreição e a quem crê em mim, ainda que esteja. Jesus está falando com o defunto hoje aqui. Defunto, gente que a vida, parte da vida já morreu, a esperança já morreu, a coragem já morreu, a paciência já morreu um monte de coisa, e Jesus está querendo trazer à vida aquilo que já morreu, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, traz vida naquilo que está morto em mim. O que é que está morto em você? Deus está falando lá dentro do seu ser. Você quer uma dica do que está morto dentro de você? É aquelas coisas das quais você já desistiu. Pode ser uma tentação que está dominando você e você não consegue vencê-la. Você já desistiu de vencê-la. Deus quer mexer nesse abismo e trazer a vida de novo. Sabe o que você pode ter desistido? Chegou um momento da sua vida que você fala assim: o que aconteceu já aconteceu, a partir de agora não dá para acontecer mais nada, a minha idade já está avançando um pouco, as oportunidades já foram. Pois é, isso está morto. E Deus quer trazer vida de novo aí. Sabe o que Deus precisa para fazer um milagre? Da sua parte? A verdade é que Ele não precisa de nada.
A Bíblia vai mostrar que Jesus fez milagres na Bíblia até quando não havia fé. Ele é capaz de fazer isso. Mas quando Jesus faz isso, a gente não cresce. É por isso que o ambiente de fé é um ambiente propício para a gente crescer. Deus olha para você e fala assim: você não tem nada, mas tem um pouco de fé aí? Tem, Jesus. Aqui do meu túmulo, daquilo que está morto em mim, tem ainda um restante de confiança. Deus vai usar essa fé pequena para ressurgir coisas na sua vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Vale a pena a gente aceitar esse convite de Jesus? Ele é ou não é irrecusável? Se a sua alma está com fome, Ele é pão para você hoje. Se você está meio perdido nos seus caminhos, Ele é o caminho para você hoje. Se a coisa está meio escura na sua vida, o convite é: vem a mim, eu vou iluminar isso aí. Se você está meio sem rumo, não achou a porta ainda das coisas que Deus quer fazer em você, Ele está dizendo: eu sou a porta, entre por mim, não entre por becos sem saídas. E se você está com dúvida de que Deus ama você ainda, e que você está abandonado, e que Deus vê todo mundo, mas não vê você, Ele está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou capaz de ir lá no penhasco buscar uma ovelha que estava perdida. E se ainda assim o seu coração não se aqueceu, se está morta, áreas da sua vida estão mortas, Ele está dizendo para você hoje: calma e simplesmente, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, vai viver de novo. Feche os teus olhos. Queria que você agora falasse com Deus e pedisse para Ele contemplar o que é que está morto dentro de você. O que que morreu? O que que você desistiu? Será que você desistiu de ser feliz de novo? Será que você está empurrando a vida? Você não está mais vivendo, você está apenas sobrevivendo. Pastor, a coisa está tão difícil que se eu conseguir ficar por isso aqui mesmo, eu já estou no lucro. Isso não é vida. Deus está querendo ressuscitar essa alegria de viver em você. O que está morto? Você abrir mão da salvação dos seus filhos, da sua família? Você acha que isso não tem mais jeito? Você acha que o que aconteceu não tem mais volta? O Espírito de Deus está falando com você hoje. Ele quer trazer à vida isso que está morto. O que não tem mais jeito para você? São os seus dons espirituais. Talvez você caiu, você foi fraco, ou talvez simplesmente você esfriou e você está achando assim: Deus nunca mais vai me usar como Ele já usou. Talvez haja um túmulo aí, mas Ele está dizendo para você: eu sou a ressurreição e a vida. O que está morto dentro de você aí? Será que é algo que aconteceu um dia na sua vida que ninguém sabe, que nem as pessoas mais próximas sabem? Um abuso na infância, uma violência na infância ou na juventude, isso está matando você, porque isso impede você de ser feliz, porque toda vez que você quer ser feliz, você se lembra disso. Isso está causando morte em você. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida para você. É por isso que Ele está dizendo hoje: vinde a mim aqueles que nunca me conheceram, vinde a mim aqueles que já me conheceram, mas estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim aqueles cuja alma estão ressecadas e precisa de óleo de Gileade para a sua vida. Sabe o que é fantástico? Jesus não faz acepção de pessoas. Ele está chamando: vinde a mim o pobre, o rico, o branco, o amarelo, o negro. Ele está chamando o jovem, o ancião. Ele está chamando aquele que tem a sua sexualidade definida, mas está chamando o homossexual,
está chamando a lésbica, está chamando a prostituta, está chamando aqueles que são doentes e precisam de um médico. Ele está chamando. Porque muita gente pode prometer e pode decepcionar você com as suas promessas, mas Jesus pode mudar, porque Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Ele que está fazendo esse convite para você. Ele tem o poder sobre tudo aquilo que aflige a alma do ser humano. Diga assim comigo: Senhor Jesus, cura o meu ser, cura a alma, cura o meu corpo, cura o meu espírito. Eu quero aceitar esse convite. Agora veja, eu vou terminar dizendo a você: aceitar esse convite irrecusável de Jesus gera benefícios eternos. Sabe o que acontece quando o homem aceita o convite de Jesus? Primeira coisa, a sua vida passa a ter um novo significado. Pastor, como é que acontece isso? Como eu sei que isso mudou na minha vida? Você vai enxergar a vida de forma diferente. Por exemplo, quando você ainda não deixou que esse convite entre em você, quando você passa por um problema, a sua tendência é murmurar, sua tendência é reclamar de Deus, é falar: Deus não está me vendo. Mas quando esse convite é aceito, você olha para o problema de modo diferente, e Satanás fica doido com você, porque você olha para um problema, para uma adversidade, e você fala assim: Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com essa dificuldade? E Satanás não pode agir em você, porque você está protegido por Deus. Você é debaixo das potentes mãos de Deus, porque ao invés de você murmurar, você está confiando em Deus. Isso é ganhar um significado para a vida. A Bíblia também vai ensinar que quando a gente aceita esse convite de descansar o que está sobrecarregando a gente, Deus vai ministrar dentro da gente paz. Agora deixa eu explicar o que é paz na Bíblia. Paz não é ausência de guerra. Paz é confiança em Deus no meio da guerra. Paz é estar caindo 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você dizer: eu estou em paz porque Deus está comigo. Isso é paz. Quando a gente aceita esse convite, o nosso coração passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está morando dentro de você. E se Deus está morando dentro de você, Ele passa a ter as chaves da sua vida. Ele passa a ter a chave do seu temperamento. Você agora não explode qualquer coisa. Ele passa a ter a chave dos seus sentimentos. Você não fica caidão por qualquer problema. Ele passa a ter a chave da sua mente. Você não fica pensando besteira o tempo todo, porque a sua mente está sendo alimentada por Deus. É porque você aceitou esse convite. E sabe o que acontece quando você abraça esse convite? A Bíblia vai dizer que haverá uma conspiração de amor ao teu favor. Não, você nem entendeu o que eu falei ainda. Deixa eu explicar para você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você aceita esse convite, você abre mão dos controles, e esse Jesus ressurreto passa a agir dentro de você. Vai haver uma conspiração do universo ao seu favor. Tudo vai conspirar a teu favor. Pastor, da onde o senhor está falando isso? Estou falando do Salmo 23. O Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o teu pastor. E o que vai acontecer porque Ele é o teu pastor? E ele continua assim: eu vou deitar em pastos verdejantes. Por quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é o segundo versículo? E guia-me, porque Ele é o caminho. Refrigera a minha alma. Olha só, pão para a alma, água para a alma.
e guia-me pelo amor do teu nome. Qual é a sequência do texto? Certamente, olha a conspiração de amor. Talvez você nunca tenha visto na Bíblia. Olha só. Certamente que a bondade e o que mais? Vão fazer o quê? Vai seguir você. O universo vai conspirar em teu favor. Bondade e misericórdia te seguirão. Você está andando, a bondade está atrás de você. Alguém está olhando assim, mas o que acontece com essa pessoa? Que parece que tudo acontece certo. É que a bondade está te acompanhando. Aí você falha, você erra, você pega, porque você é humano. Alguém fala assim, e agora vai dar errado para ele, que ele pecou. Aí além da bondade que está caminhando, vem a misericórdia. Você errou, meu filho, você está arrependido? Tá? Vem aqui, eu vou te abraçar de novo. A misericórdia está caminhando atrás da gente. É a conspiração da Trindade ao nosso favor. O Pai diz assim, está lá alguém que eu vou fazer a semelhança do meu filho. Aí Jesus fala, eu estou intercedendo por ele mesmo, Pai, o Senhor me deu, e todos que o Senhor me deu, eu os guardei, para que ele esteja um dia comigo. Aí o Espírito Santo entra na jogada e falou assim, é verdade, e tem mais, eu vou ajudar eles se parecerem com Jesus Cristo. Aquele sujeito que era cheio de raiva, agora vai ser manso. Aquele sujeito que era impaciente, agora vai ser paciente. Aquele sujeito que desistia de tudo, agora vai ser disciplinado. Aquele que não acreditava em nada, agora vai ser um cidadão de fé do reino de Deus. É isso que Deus traz para a gente. Venham a mim, todos os que estão cansados. Cansados de tudo isso que eu falei. Sobrecarregados, gente que está levando um edifício nas costas. E eu vos aliviarei. Esse é o convite irrecusável de Jesus hoje. Você está disposto a largar todo esse peso que está em você? Vamos orar a respeito disso? Jesus quer dar alívio para você hoje. Ele quer dar uma perspectiva nova para você. É por isso quando ele diz assim, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A única resposta possível é, Senhor, eu me rendo. Eu gosto muito dessa palavra. É mais do que você se entregar, é se render. Sabe o que é se render? Você entregar todas as fichas, você entregar o controle, é você se jogar. Se render é isso. É você mergulhar em Deus. É você falar assim, eu não tenho a menor ideia o que vai acontecer amanhã, mas como a palavra de Deus disse que tudo vai conspirar ao meu favor, se eu aceitar esse convite, eu vou me jogar em Deus. E se jogar em Deus é o lugar mais seguro do universo, porque onde você cair, vai cair em misericórdia, vai cair em bondade, vai cair em auxílio, vai cair em poder espiritual. Você vai cair nisso. Esse é o caminho de Deus para mim e para você. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra. Seja pão para mim, para minha alma que está com fome de um monte de coisa. Mostra-se como um caminho e como luz para esse caminho. Me ensina a entrar pela tua porta. Não quero entrar por becos sem saídas. Me ensina que o Senhor é o bom pastor, e que bondade e misericórdia vão me seguir. Sobretudo me ensina que o Senhor é a ressurreição e vida. Tudo que está morto pode reviver hoje, e eu creio que vai reviver. E em nome de Jesus, eu digo, em nome de Jesus, está vivo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que haja vida, que haja ressurreição, que haja pão para o seu coração e para a sua alma.